palmas fortes ao Senhor, celebre a Ele. Declare palavras de gratidão do seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você está na casa do Senhor, que bom que você veio. Estamos aqui nesse tempo tão especial, na presença do Senhor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, e receba tudo aquilo que o Senhor tem a liberar sobre as nossas vidas e os nossos corações. Querido, já faz alguns dias que o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, e até por algumas logísticas aqui da igreja, nós já postergamos uns dias, mas creio que hoje é o dia propício para o Senhor liberar essa palavra. E eu queria pedir que você redobrasse a sua atenção nesta palavra, que você não ouvisse apenas como mais um culto, mais um sermão que você participa, mas com entendimento verdadeiro daquilo que o Senhor quer restaurar em nossas vidas, em nossos corações, nesses últimos tempos da igreja na face da terra. Amém? A palavra de hoje, o tema é o culto que Deus sente saudades. Qual é o tema? Vamos lá agora, peguei você desprevenido, né? Vamos lá, qual é o tema? Qual é o culto que já foi celebrado, que Deus sente saudades lá no céu, no seu coração? Antes de mais nada, deixa eu fazer uma introdução para você entender este contexto. Desde que Deus criou o homem, Deus sempre quis desenvolver com o homem algo chamado relacionamento. Deus nunca quis ficar na sua soberania lá em cima e sem contato com ninguém. Mas Ele criou o homem e Ele sempre buscou relacionamento com o homem. E com o passar do tempo, os vários períodos na história, Deus buscou formas de se relacionar com o homem. E uma das formas que Deus estabeleceu para manter um contato de relação com o homem na terra foi através dos cultos. Não é à toa que culto não se faz só a Deus. Tem gente que faz culto até para demônios. Por quê? Porque culto é uma forma, é um caminho de se relacionar com o espiritual, com o sobrenatural. Dentre outras funções de culto que não é o nosso propósito hoje. Para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir, mas o que é um culto? Você já se perguntou o que é um culto? Aí você diz, pastor, o culto é isso aqui. A gente vem, sai de casa, toma um banho, uma roupinha boa, bem cheiroso, chega aqui, canta umas músicas, ora. Talvez alguns mais atenados assim, o Senhor já nos ensinou que culto tem 4 elementos, todo culto tem que ter louvor, oração, palavra e oferta. Muito bem, mas qual o significado literal de culto? Tudo isso que nós fazemos no culto, cantamos, oramos, celebramos, ministramos uma palavra, ofertamos. Muitas vezes tem algumas variações, como uma peça teatral, um testemunho. Todos esses elementos no culto nós chamamos de liturgia. Essa palavra estranha mesmo. Liturgia. Liturgia são exatamente os momentos de um culto. E a palavra liturgia, ela vem de um termo grego chamado latreus. Latreus. E traduzindo literalmente, esta palavra significa serviço. Serviço. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter, que talvez você já participou de milhares de cultos e não sabia, mas já vai aprender hoje. Culto é um serviço. Culto é um serviço. Então, em todo lugar que se diz assim, nós vamos fazer um culto, nós vamos prestar um serviço. Esse é o significado da palavra culto. Obrigado. É você prestar um serviço. No caso, nós aqui estamos fazendo um culto de adoração a Deus. Então nós estamos fazendo um serviço para Deus. Então nós não podemos ser as pessoas
que sejam a atração do culto. Nós precisamos ser aqueles que vão servir no culto, porque culto é um serviço. Então, primeira coisa que já entendemos, culto é um serviço. Vamos ver a evolução do culto dentro da Escritura Sagrada. Como eu já falei, Deus sempre quis se relacionar com o homem. E a primeira forma de culto que a Bíblia nos mostra foi lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Todo final de tarde, o que Deus fazia? Ia ao Éden, conversar com o homem, e eles faziam nada mais, nada menos do que uma prestação de contas com Deus do serviço que eles tinham feito. Olha, Deus, hoje nós colocamos nome nessa árvore, nós colocamos nome nesses animais, nós chamamos essa passagem de água aqui de rio. Então, eles iam justamente lá e o Senhor ia ensinando eles como fazer. Por quê? Porque eles estavam dentro do jardim para fazer o quê? Cuidar do jardim, servir no jardim, tomar conta. Então, por isso que quando Deus ia no final da tarde conversar com eles, era um culto. Por quê? Porque era um momento que se mostrava o que eles tinham feito de serviço a Deus. O homem peca, ele é expulso do Éden, corta-se aquele relacionamento com Deus, mas Deus agora trouxe um segundo modelo de culto para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Deus agora instituiu os sacrifícios e ensinou o homem que ele deveria fazer altares de pedra, colocar a lenha, colocar um animal em cima e tocar fogo e oferecer a Deus. Muitas vezes poderia ser um animal inteiro, às vezes só a gordura do animal, mas era uma forma dele fazer um serviço a Deus. Porque para fazer isso, tinha todo um serviço. Ele tinha que juntar as pedras, arrumar as pedras, cortar a lenha, matar o animal, colocar o animal. Tudo era um serviço. E no final ele apresentava esse serviço a Deus. E muitas vezes Deus se maravilhou tanto com esse tipo de serviço, que antes do homem colocar fogo, ele mandava fogo do céu. Não foi só no caso de Elias, não. Tem vários momentos na Bíblia que Deus mandou fogo do céu sobre o altar, com Elias, com Abraão, com Gideão e assim outros. O Senhor mandou mostrando que ele estava recebendo este culto prestado a ele. O povo agora se distancia de Deus, vai para o Egito, fica escravo. Quando sai de lá, que eles começam a andar pelo deserto, aquela bagunça toda, um povo sem um temor do Senhor, sem conhecimento de Deus, Deus agora restituiu o culto no deserto. E agora Deus manda fazer um tabernáculo. É o que nós chamamos na Bíblia de tabernáculo de Moisés. Essa aí é uma imagem do lado de fora como era o tabernáculo. Era uma tenda que eles montavam, desmontavam e caminhavam com ela no deserto. E ao redor dela, na frente dela, o povo se juntava para prestar os seus cultos a Deus. Era um serviço que era prestado. Se nós olharmos do lado interno dessa tenda, nós vamos ver que logo ali na entrada tinha um local que eles faziam sacrifício, mas o sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles prestavam serviço nessa tenda. Por isso que culto é serviço. Eles faziam sacrifício, eles queimavam incenso, eles colocavam azeite no candelabro, eles colocavam incenso, tudo para prestar um serviço para que Deus se manifestasse no meio do seu povo. Esse tabernáculo, querido, ele foi feito de uma forma muito suntuosa, muito rica. Se nós calculássemos hoje em valores financeiros nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que para fazer um tabernáculo semelhante ao de Moisés, gastariam milhões de dólares. Sim, porque até a base das colunas que ficava dentro da terra, você tem ideia, era de prata. Não só se cavava lá e enfiava uma estaca no meio do deserto. Tinha uma base de prata. Saiu uma coluna de bronze. Em cima da coluna, o capitel dessa coluna era de ouro. As peças eram de ouro. Essas tábuas que vocês estão vendo, todas elas eram revestidas de ouro. Então, algo muito bonito, onde se mostrava a presença de Deus. Tinha ouro, tinha prata, bronze, tecidos finos, coloridos, e pelo lado de fora, a pele de texuco. Esse tabernáculo caminhou com o povo pelo deserto durante muito tempo. E muitas vezes, querido, a gente não tem uma compreensão correta do porquê Deus fazia algumas coisas.
A Bíblia diz que durante o dia, quando eles estavam caminhando, o Senhor colocava sobre eles uma nuvem para proteger, sim, do sol do deserto e para guiar. E à noite, a Bíblia diz que Deus fazia uma coluna de fogo, correto? Só que a gente pensa o seguinte, uma coluna seria assim, algo ligando o céu e a terra para clarear de noite. Não, na verdade, o que Deus fazia era transformava aquela nuvem em uma coluna de fogo que fazia, na verdade, um muro, uma cerca ao redor de todo o arraial. Por quê? Porque eles andavam no meio do deserto, com um santuário que valia milhões, e o que mais tinha eram os ladrões no deserto. Os salteadores, que eles ficavam em pontos estratégicos, e quando as pessoas passavam, eles pulavam das rochas para assaltar. É daí que vem a palavra salteador. Porque eles saltavam das rochas em cima das pessoas para roubar. Então o Senhor tinha que protegê-los no deserto, porque o santuário que eles andavam era muito valioso. E esse santuário, depois que eles entraram na Terra Prometida, ficou ainda na cidade de Shiló por 369 anos, até os dias do profeta Samuel, quando foi destruído pelos filisteus. Amém? Destrói-se, e agora Israel fica sem um templo, sem um local de culto, de adoração a Deus. Levanta-se um rei em Israel chamado Davi, muito conhecido, o segundo homem mais citado nas escrituras, depois de Jesus é ele. E esse homem agora, ele tenta restabelecer o culto a Deus. E nos seus dias, o máximo que ele conseguiu fazer foi o seu tabernáculo, que é chamado de Tabernáculo de Davi, ou Tenda de Davi. Algo muito simples, querido, que ele fez. O máximo que ele conseguiu fazer foi uma tenda e colocar dentro dela a Arca da Aliança. Não tinha parede de ouro. Agora imagine bem, para quem já teve um tabernáculo lá no meio do deserto, com tudo de ouro, prata, bronze, perdeu-se tudo porque se afastaram de Deus, porque deixaram de prestar o serviço a Deus. Agora o homem tenta restaurar, e o máximo que ele consegue fazer é isso: uma tenda de tecido, colocava a arca ali dentro. Eu fico olhando, e talvez alguém olhava para o passado e dizia assim: caramba, nós já tivemos tantas coisas e nós perdemos, e agora nós estamos diante de algo tão simples. Esse homem tinha desejo de fazer muito no coração, ele queria construir um templo maravilhoso para Deus. E Deus disse assim: Davi, da sua mão não, porque tem sangue inocente. O máximo que Davi conseguiu fazer foi uma tenda simples, chamado Tabernáculo de Davi, e a Arca do Senhor lá dentro. Mas ele deixou todo o material, recursos financeiros necessários para o seu filho, Salomão, construir um dos mais suntuosos templos já ouvido falar de construção na história. Constrói-se agora o Templo de Salomão. Se o tabernáculo lá no deserto valia milhões, esse aqui valia bilhões. Enquanto que no tabernáculo, na entrada, tinha uma pia pequenininha para o sacerdote lavar a mão, nesse aqui tinha um mar de bronze, que eles chamavam, que na verdade era uma piscina, que o sacerdote tomava banho inteiro. Em vez de um candelabro de ouro, tinha 10. Em vez de uma mesa de pães, tinham 10 mesas. Era tudo multiplicado. A parede foi rebocada com ouro. As cortinas, as figuras dos querubins nas cortinas era bordado com pepitas de ouro. Por isso era um tabernáculo, querido, que valia bilhões. Quando se olhava pelo lado de dentro, era algo suntuoso, era algo maravilhoso. Era algo realmente de encher os olhos. Era muito bonito. No dia que esse templo foi inaugurado, diz que a glória de Deus entrou em forma de fumaça e encheu toda a casa. O povo celebrou, o povo se maravilhou. E agora eles diziam: o Senhor tem um lugar para ser cultuado. O Senhor agora tem um lugar para ser servido. Um lugar que se tornou referência, mas que durou até o ano 586,
quando os babilônicos invadiram, destruíram e levaram as peças do templo, dentre outras coisas, por causa do seu valor. O povo agora passa 70 anos cativo. Guarde bem a imagem desse templo de Salomão, riquíssimo. Se quiserem mostrar a figura pelo lado de dentro, que eu já dei a dica várias vezes, não mostraram. Isso, tá? Para você ver como era por dentro. Olha as paredes, revestidas de ouro, bordadas de ouro. Era um negócio muito lindo. Eu fico imaginando quando um sacerdote entrava naquele lugar. Ele ficava olhando assim, ele devia pensar assim, eu acho que eu estou no céu. A glória, a fumaça da glória de Deus cheio naquele lugar. Para você ter ideia, era o dia mais importante, era quando o indivíduo conseguia entrar na sua escala e prestar o seu serviço, o seu culto ao Senhor. Foram levados cativos, o templo foi destruído, roubaram toda a riqueza, tocaram fogo. O povo passa 70 anos no cativeiro e agora eles recebem uma ordem para voltar e reconstruir o templo. E agora Israel vai construir o seu segundo templo de adoração a Deus. Veja só como era o segundo templo de adoração a Deus. Um templo de pedra. Diz a Bíblia no livro de Esdras, que quando lançaram o fundamento e começaram a construir esse templo de pedra, os jovens que não tinham visto o templo de Salomão, gritavam e faziam uma festa de alegria. Os anciões, por outro lado, gritavam e choravam de tristeza. Porque eles diziam, nós nunca mais vamos conseguir fazer um templo como aquele. E fizeram um templo rústico, de pedra. Mas esse templo tinha uma promessa, que a glória desse segundo templo seria maior do que a do templo de Salomão. Por quê? Porque no templo de Salomão a presença de Deus entrou só em forma de nuvem, de fumaça. Nesse templo, o próprio Jesus entrou pessoalmente nesse templo. Por isso que a glória da segunda casa foi maior que a primeira. Mas mesmo Jesus entrando pessoalmente nesse templo, esse templo foi o pior de todos. Porque ele se tornou o mais corrupto de todos. Os sacerdotes que começaram a tomar conta desse templo, deixaram o serviço de Deus para o lado e começaram a buscar seus próprios interesses. Isso desde o Antigo Testamento, você pode ver isso no livro de Malaquias. O Senhor já chamando a atenção dos sacerdotes, chamando eles para um arrependimento. Foi nesse tempo que quando Jesus entrou, a glória de Deus em pessoa entrou, Jesus teve que fazer isso. Ele teve que purificar o templo. Ele teve que botar os vendedores para fora. Ele teve que limpar, porque Jesus mesmo chegou a dizer, a casa do meu pai é casa de oração e não um covil de ladrões e salteadores. Por que Jesus falou isso? Porque os sacerdotes dessa época aí se corromperam tanto. Eu vou lhe dar só um exemplo do que eles faziam. Uma pessoa vinha 100, 150 quilômetros de distância para trazer o seu sacrifício, a sua oferta nesse segundo templo. Pensa comigo, ele vem de lá puxando um cordeirinho, uma ovelha. Quando chegava na hora de apresentar, era uma fila imensa. Chegava a hora do sacrifício, a pessoa chegava lá com o sacerdote, aqui, ó, eu trouxe a minha melhor ovelha, meu melhor cordeiro do meu rebanho, para oferecer em sacrifício ao Senhor, para prestar o meu serviço ao Senhor. O sacerdote corrupto olhava e dizia assim, você arranjou onde esse animal? Não, eu trouxe lá da minha terra, lá da minha propriedade. Temos que fazer a inspeção segundo a lei. Dava uma olhadinha e dizia assim, tem defeito. Mas qual defeito? Não interessa, tem defeito. Tem que substituir, tem que trocar por outro. Mas eu moro a 100, 150 quilômetros daqui, eu não tenho como trazer outro agora. Faz o seguinte, vai lá na porta que tem um pessoal vendendo, você dá esse lá, compra um outro lá e traz aqui para sacrificar. Por quê? Porque esses cambistas aí que o Senhor Jesus expulsou, eram macumunados com o sacerdote. O cara pegava o seu cordeirinho, levava lá na porta do templo, chegava lá, olha, eu preciso trocar rápido aqui, porque eu tenho ali o meu horário de sacrifício, senão eu vou perder. Ok, eu troco com você e você tem que pagar mais tanto. Às vezes o cara pagava tudo que ele tinha. Pegava o outro cordeiro, levava lá, o sacerdote perguntava, e esse aí, você arranjou onde? Não, eu comprei ali fora. Ah, comprou, isso aqui serve. Fazia o sacrifício.
Quando chegava o próximo para fazer o sacrifício, ele fazia a mesma coisa, botava defeito, o cara ia lá trocar. Qual era agora que o cambista dava para essa segunda vítima? O primeiro cordeiro do outro cara. Eles roubavam mesmo, por isso que Jesus chamou de ladrões e salteadores. E por causa disso, o Senhor Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra nesse templo. E esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Acabou-se, não tem mais santuário em Israel. Mas o Senhor fez uma promessa, que Ele levantaria de volta um santuário para ser adorado. E de todos esses 6 que eu falei para você, só um Deus sentiu saudade no seu coração. Quer saber qual? Amós capítulo 9, versículo 11. Amós 9, 11. Naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de quem? Tem certeza que é o de Davi? Não é o de Moisés, aquele maravilhoso no meio do deserto? Não é o de Salomão, aquele suntuoso? Mas o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando de suas ruínas, repararei como foram nos dias da antiguidade. De todos os santuários que tiveram e apresentaram diante de Deus, Deus teve saudade do tabernáculo de Davi. Dá para colocar de volta aí a imagem do tabernáculo de Davi? Foi desse que Deus teve saudade. Não foi outro. E a saudade de Deus foi tão grande que quando Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou, estabeleceu a sua igreja, que eu e você fazemos parte, amém? E quando a igreja começou, a igreja primitiva, teve uma discussão. Mas como é que a gente vai seguir a Deus? Nós vamos fazer o que a lei manda, o que a lei não manda? O que é que nós vamos fazer? E eles fizeram um concílio, uma reunião, que está em Atos capítulo 15, para definir qual era o modelo de culto que a igreja, você é a igreja, querido? O modelo de culto que a igreja deveria fazer na terra. E está em Atos capítulo 15, versículos 16 e 17. Diz assim: cumprido essas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi. Levantando de suas ruínas, eu o restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor. E agora veja, para que os demais homens, ou seja, qualquer pessoa espalhada no mundo, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, o modelo que ficou estabelecido para a igreja usar como ali o protótipo, o modelo de culto que agradava o coração de Deus, era o culto feito no tabernáculo de Davi. O mais simples de todo. O serviço do tabernáculo de Davi é o culto que Deus sente saudade. Mas o que tinha neste culto de tão diferente para que Deus sentisse saudade? Por que é que Deus deseja restaurar o tabernáculo de Davi e receber de novo cultos como eram no tabernáculo de Davi? E aqui vem a grande chave. Se você quer fazer um culto que agrade a Deus, aprenda o que se fazia no tabernáculo de Davi e faça igual. Amém? Primeira coisa, o tabernáculo de Davi marcou uma mudança revolucionária do sistema religioso. Ou seja, o tabernáculo de Davi não se preocupava com sistemas religiosos. Não se preocupava, querido, com o que as pessoas tinham de espetacular para mostrar. Não se preocupava com aqueles modelos religiosos, como muita gente tenta implantar no dia de hoje. Olha, você só pode servir a Deus se o seu cabelo for desse tamanho, se a sua roupa for dessa cor, se for assim, Não tinha nada disso. Não tinha. A maior marca do tabernáculo de Davi, querida, é o que Deus tem saudade no meu e no seu culto. Sabe qual era? Espontaneidade. Era um culto espontâneo. Não tinha segmento de ordem religiosa.
Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos que existem muitos cultos por aí, mas todos seguem um padrão religioso. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, a roupa do sacerdote tem que ser assim, a roupa de quem fala tem que ser assim, quem fala tem que falar desse jeito, tem que fazer dessa forma. Nada disso tinha no tabernáculo de Davi. O que mais tinha lá era espontaneidade. O único elemento que tinha dentro da tenda lá de Davi era o quê? A arca, presença de Deus. O culto em que Deus tem saudade é aquele que a peça mais importante é a sua presença. Esse é o culto que Deus tem saudade. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas em nossos cultos. Nós queremos apresentar tantas coisas no nosso culto. Mas o culto que Deus sente saudade é que todos tenham a mesma consciência. O mais importante aqui é a presença de Deus. O mais importante aqui não é a minha voz quando eu canto. O mais importante aqui não é o meu conhecimento bíblico quando eu prego. O mais importante aqui não é a minha performance quando eu ministro com danças. O mais importante aqui não é o tamanho da minha oferta. O mais importante é que a presença do Senhor esteja neste lugar. Esse é o culto que Deus tem saudade. Esse é o culto, querido, que nós precisamos voltar a reedificar na nossa vida. De virmos para cá pensando em uma só coisa: que a presença de Deus enche esse lugar, que a presença de Deus enche a minha vida, que a presença de Deus transborde sobre nós. Mas infelizmente, nos dias de hoje tem muita gente que diz assim: não, eu vou na igreja hoje porque o meu filho vai se apresentar, porque o meu neto vai participar de alguma coisa, então eu vou lá. Então a participação do filho e do neto se tornou mais importante que a presença de Deus. Mas o culto que Deus tem saudade é aquele em que a presença dele é desejada como a parte mais importante do culto. Que venha hoje um batismo sobre o meu e sobre o teu coração, meu irmão, hoje neste lugar. Que a partir de hoje, todos os cultos que nós fizemos ao Senhor, possamos chegar aqui com essa mentalidade: Senhor, o mais importante é a tua presença neste lugar. Manifesta a tua presença neste lugar. Move com a tua presença neste lugar. Quebra, Senhor, toda a nossa programação. Estabelece a tua vontade neste lugar. Esse é o culto que Deus sente saudade. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? A terceira característica do tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi foi o único local de culto que Deus não mandou fazer. Não é intrigante um negócio desse? Todos os outros cultos Deus mandou fazer. O encontro lá no Éden, ele marcou até o horário. Olha, todo dia na viração do dia, eu estou aqui para nós fazer o nosso culto. O altar de pedra ele deu para o homem: ó, você vai colocar 12 pedras, vai colocar em cima, o animal tem que ser assim, assim, assim. Ele mandou fazer. O tabernáculo de Moisés lá no deserto, Moisés foi lá para o cume do monte, ele deu a planta para Moisés. O templo de Salomão, ele também mandou fazer e manifestou a sua glória. O segundo templo, ele também mandou fazer, que ele disse que resgatou o povo do cativeiro para voltar e fazer o templo. E o livro de Ageu diz que quando o povo parou a construção do templo pela metade, ele fechou os céus e não abençoou. Ele mandou fazer. O único santuário de culto que Deus não mandou fazer foi o tabernáculo de Davi. E no final de todos ele diz assim: é desse que eu sinto saudade. Deus é esquisito, né? O que ele não mandou fazer é o que ele sente saudade. Por quê, querido? A tenda lá de Davi era desprovida de beleza, de aparência. Mas como eu falei, a maior marca era a espontaneidade. Ninguém ia para esse culto porque era obrigado. Ninguém ia na tenda de Davi porque tinha um cargo. Ninguém ia lá na tenda de Davi porque tinha uma bênção para receber. Eles iam lá de coração espontâneo e grato a Deus. E nessa tenda, querido, se estabeleceu o tipo de culto que Deus tem saudade. Por quê?
Porque o culto lá funcionava 24 horas. Não parava. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas e tal. Como é que eu vou ficar 24 horas aqui na igreja? Não, querido. Os sacerdotes, eles ficavam revezando de turno lá. Mas o culto da tenda de Davi era aquele que durava 24 horas por dia. E sabe quanto tempo durou isso? Durante 40 anos. Sabe o que é que Deus quer ensinar para nós? Que o culto que Deus sente saudade não é aquele que eu venho aqui domingo, passo 2 horas aqui e durante a semana eu não sei nem se eu sou crente. O culto que Deus sente saudade é aquele que eu começo aqui. Encho-me da presença de Deus. Eu saio daqui, meu culto continua lá na minha casa. Continua com a minha oração, continua com a palavra da minha boca na minha casa. Que lá na minha casa tem oração, tem louvor, tem palavra, não tem xingamento, não tem palavrão, não tem maldição. É esse culto que Deus está com saudade. Deus está com saudade do seu culto, meu irmão, lá no seu local de trabalho. Quando você é honesto, não engana ninguém. É esse culto que Deus está com saudade. O culto que Deus tem saudade é aquele que quando você está trabalhando, você está louvando a Deus, você está glorificando a Deus. E alguém olha para você e diz assim, quando eu venho aqui eu sinto uma paz, tem um negócio diferente em você. Olha, quando você está aqui, o negócio caminha, o serviço anda, a coisa funciona. É bom demais. Você está aqui, dá segurança para a gente. É esse culto que Deus está com saudade, meu irmão. É o culto que você vem na igreja para abastecer, para aprender, mas que você coloca em prática 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Esse é o culto que Deus está com saudade. A minha pergunta é, se hoje vai sair alguém daqui dizendo assim, Deus, eu vou matar a tua saudade. Meu culto não vai durar só 2 horas nessa igreja, não. A partir de hoje, esse culto vai continuar lá na minha casa, orando junto com a esposa, com os filhos, orando antes das refeições, orando agradecendo a Deus, no meu local de trabalho, quando eu estiver caminhando, aonde eu estiver, esse culto vai continuar na minha vida. Esses dias atrás eu ouvi um testemunho de um grande homem de Deus, um jovem pastor, líder nessa nação que Deus está levantando. E ele fez algo muito importante. Ele mora em São Paulo, capital, e você sabe que São Paulo, nos dias de hoje, qualquer horário dá engarrafamento. Não tem mais horário de pico, qualquer horário dá. E ele passava muito tempo irritado lá, e ele chegou até a passar mal, com problemas cardíacos. E o médico disse assim, o seu maior problema, pelo que o senhor me relatou aí, é o estresse que você está tendo no trânsito. Se eu fosse você, eu arranjava uma casa para morar do lado do seu trabalho, porque você passa quase 2 horas no trânsito, você está morrendo. E ele voltou e disse assim, mas isso não pode. E ele entendeu e fez um propósito com Deus, que em todo momento que ele tivesse parado no trânsito, ele passaria orando e intercedendo. Sabe o que aconteceu? Ele não precisou tomar mais um comprimido, ele não precisou fazer mais um tratamento médico. Não estou dizendo que não tem que fazer, estou dizendo o caso dele, ele não precisou. Se tornou um dos grande intercessor. E hoje é um jovem pastor referência nessa nação. Sabe por quê? Porque ele resolveu cultuar Deus no carro dele na hora que ele estava no engarrafamento. Em vez dele ficar atribulado lá xingando, ele ficou adorando a Deus. Som alto, música de adoração, intercessão, louvor. E ele testemunha que muitas vezes, quando ele chegava no seu destino, Deus já tinha ido na frente e resolvido tudo para ele. Chegava lá, a solução estava pronta. Por quê? Porque ele resolveu fazer um culto de adoração ao Senhor contínuo. Esse culto, querido, de Davi, é o culto que Deus tem saudade. Porque a quarta característica desse culto, querido, é que todos que iam na tenda de Davi, eles iam para servir. Esse é o culto que Deus tem saudade. Aquele que você vem aqui para servir. Infelizmente, a maioria dos nossos cultos nos dias de hoje, as pessoas chegam, e falo isso com muita dor e pesar no meu coração, com um pedido para Deus. Não estou dizendo que não tem que pedir a Deus, eu estou dizendo que não tem que ser a prioridade. Hoje a maioria dos cultos espalhados pelo planeta Terra são de pedintes,
de pessoas que só vão à igreja para pedir algo. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso de uma porta. Deus, eu preciso que eu faça isso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso daquilo outro. E quando Deus não resolve, pede para a igreja. Eu preciso de uma consulta, eu preciso de um remédio, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso disso, tal. Amém, a igreja pode até ajudar, mas a prioridade, querido, que Deus tem saudade não é que a gente venha para a casa dele pedir. O que Deus tem saudade é que a gente venha primeiro na casa dele para servi-lo. Esse é o culto que Deus tem saudade. Você lembra de Judas, quando queria roubar o dinheiro da bolsa? Por que não pegou todo esse dinheiro aqui e distribuiu para os pobres? Jesus disse assim, os pobres você vai ter com vocês. Mas aproveite o momento da minha presença. Aproveite o momento que eu estou no meio de vocês. Aproveite o momento em que eu estou ensinando e chamando vocês para aprender de mim, que sou manso e humilde de coração e posso trazer descanso para a vossa alma. Muitas vezes, querido, nós chegamos num culto e saímos vazio. Por quê? Porque nós colocamos as prioridades fora de ordem. Nós colocamos a nossa primeira prioridade, receber uma bênção, receber um milagre, pedir alguma coisa para Deus. Querido, se você a partir de hoje começar a fazer o culto que agrada o coração de Deus, e em primeiro lugar entrar na casa de Deus para servir, você não vai precisar nem pedir, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto mais você serve a Ele, mais Ele retribui com uma bênção sacudida, recalcada, 30, 60 e 100 vezes mais. Mas a gente fica mendigando um pouquinho e não recebe nada. Porque nós estamos cultuando errado. O culto é para servir. E como é que eu sirvo, pastor? Adorando. Que coisa mais gostosa para servir a Deus que adorar? Não é só uma música, meu irmão, que toca aqui, porque música toca em todo lugar. Mas o que se toca num santuário é adoração a Deus. Então venha para cá, meu irmão, e sirva com a sua melhor adoração. Eu já falei para você, uma marca desse santuário é a espontaneidade. Então na hora da adoração não fica olhando para o irmão do lado, se ele levantou a mão ou não, se ele bateu o palmo ou não. Seja espontâneo, seja extravagante na sua adoração. Se você quiser aplaudir, você aplaude. Se você quiser correr, você corre. Se quiser saltar, salte. Mas celebre, adore ao Senhor, rasgue o seu coração diante dele, meu irmão. Não fique esperando o convite. Se Deus tocar no teu coração, vem para o altar, te ajoelha, te derrama, meu irmão. É esse o culto que Deus tem saudade. É um culto que espontaneamente a gente vem aqui para servir, vem para rasgar o coração, vem para ser útil, vem para abençoar a vida de alguém. Em vez de vir para pedir, você está, Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. E o Senhor vai te usar, você vai orar por alguém, vai ser curado. Você vai liberar uma palavra profética na vida de alguém. Você vai ministrar na vida de alguém. Isso é servir no culto, meu irmão. É esse o culto que Deus tem saudade. Um culto que todos vão lá e dizem assim, Senhor, eu vou lá para servir. Eu vou lá para agradecer. Eu vou lá para proclamar o teu favor. É um culto, querido, que a gente não tem que ter vergonha de chegar aqui e dar um testemunho. E dizer, olha, Deus fez. É um culto, querido, que o menor testemunho é uma bomba de poder do céu. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não tenho um testemunho grande para contar. E quem disse que testemunho precisa ser grande? Talvez o seu testemunho que vai virar a sua vida é aquele que você dobrou o seu joelho lá na sua casa e diz assim, Deus, hoje eu não tenho nem café. Mas Senhor, eu te adoro porque eu estou vivo. Porque eu conheci o Senhor. Eu não vivo um engano religioso. Eu confio no Senhor, na sua provisão. Você menos percebe, alguém bate na porta e diz assim, olha, você não quer um pacote de café? Pastor, mas eu vou testemunhar isso. Isso é servir, meu irmão. Porque talvez o teu testemunho para você é pequeno, mas para alguém pode mudar a história da sua vida. A gente não tem vergonha de falar os quatro ventos, mas quando é para falar de Jesus, para servir Jesus, nós ficamos cheios de história. Porque eu não sei como é, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. O culto que Deus tem saudade é um serviço espontâneo que diz, foi Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que reconhece o favor do Senhor, que se dispõe a estar servindo na casa do Senhor. Querido, você pode
servir na casa do Senhor adorando. Você pode servir na casa do Senhor trabalhando. Você pode servir na casa do Senhor convidando, trazendo pessoas para conhecer Jesus. Você pode servir na casa do Senhor zelando. E você pode servir também na casa do Senhor ofertando. Tudo isso são formas de servir. Mas como eu falei, muitas vezes a gente vem mais pedir do que receber. O culto que Deus tem saudade não é um culto de, desculpa a expressão, põe amor nas minhas palavras, mas a palavra vai ser pesada, de mendigos espirituais, que todo dia está com um pirizinho pedindo alguma coisa para Deus. O culto que Deus tem saudade é daquele que tem pelo menos uma gratidão no seu coração para ofertar ao Senhor. Esse é o culto que Deus tem saudade. O culto que Deus tem saudade, como era no tabernáculo de Davi, era um culto que as pessoas não almejavam cargos, privilégio, destaque, oportunidade. Não, o culto que Deus tem saudade não é esse. O culto do tabernáculo de Davi, ninguém aparecia lá porque tinha um cargo na igreja e ficava feio não ir. Era o culto que ele ia espontaneamente a adorar o Senhor, porque ele sabia que a presença do Senhor era o mais importante. Esse culto no tabernáculo de Davi, querido, a adoração, como eu falei, era contínua. Tinha pelo menos 16 ministérios atuando em turnos de 24 horas, 7 dias na semana. Nenhum dos ministérios, guarde bem isso, nenhuma das ministrações do tabernáculo de Davi apontava para condenação. Nenhuma. Deus está com saudade do culto que a gente não condena ninguém. Deus está com saudade do culto que a gente olha para as pessoas e sabe que elas são falhas assim como nós somos falhos. Deus está com saudade do culto em que não se aponta dedo para alguém e diz assim, fulano não é digno de estar na igreja porque é pecador. Deus está com saudade do culto, querido, em que não tem condenação, que não tem culpa, mas Ele está com saudade do culto em que todos são dependentes da sua misericórdia, em que todos são dependentes da sua bondade, em que todos sabem que se estão de pé por causa da fidelidade de Deus. Este é o culto que Deus tem saudade. O culto que Deus tem saudade, querido, era como Davi. Como é que um cara com uma tendazinha daquela, que não tinha um templo, não tinha um santuário, escreve um salmo e diz assim: a maior alegria da minha vida é quando dizem, vamos para a casa do Senhor. Esse é o culto que Deus tem saudade. Em que as pessoas não vêm por causa do espaço, se o templo é bonito ou não, mas que tem uma alegria no seu coração de estar na presença do Senhor. Deus tem saudade de uma adoração contínua. Deus tem saudade, querido, de uma adoração espontânea. O culto que Deus tem saudade, querido, que quer que nós participemos, é um culto que não tem julgo religioso, que não precisa ter um fardo religioso no ombro. Ou você só pode fazer isso devido ao seu estado civil. Você só pode fazer isso se não sei o quê. Você só pode fazer isso se você for batizado. Você só pode fazer isso se você aqui. Não, querido, o culto de Deus tem saudade não precisa de julgo religioso, não. Precisa só de coração sincero que quer adorar Ele na sua presença. O culto que Deus tem saudade não tem fardo de culpa. Você chegar aqui, eu vou na igreja, eu estou servindo Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, não é esse culto que Deus tem saudade. O culto que Deus tem saudade é aquele que você chega e diz assim, Senhor, obrigado porque a tua misericórdia se renovou nesta manhã e foi a causa de eu não ser consumido. Este é o culto que Deus tem saudade. E a última característica que eu quero te apresentar, põe de volta para mim, aí é a figura do tabernáculo de Davi, se for possível. O tabernáculo de Davi nos ensina uma das coisas que mais precisamos entender na Bíblia. Qual? Que é princípio bíblico. Honrar mais os sacerdotes do que o ambiente profético. Esse culto ele não estava preocupado com estrutura. Sabe o que é que o inimigo tem conseguido plantar no coração de muita gente? E quando eu falo de igreja, eu falo de um modo geral, a nível Brasil. Se chegar alguém e disser assim, olha, hoje nós precisamos levantar uma oferta aqui de 100 mil reais
para nós começarmos a construir um templo, eu tenho certeza que levanta. Agora, se eu chegasse aqui e dissesse assim, hoje eu preciso levantar uma oferta de 10 mil reais para ajudar um pastor que precisa fazer uma cirurgia, será que nós levantávamos? O culto que Deus tem saudade. Deus não está preocupado com a estrutura. Deus está preocupado com quem se dispõe a servi-lo. É um culto em que o sacerdote é mais importante que um ambiente profético. Não tinha templo, mas tinha ordem de 24 turnos de sacerdote. Não era um sacerdote não, turnos de sacerdote. A cada uma hora entrava uma quantidade de sacerdote para prestar serviço a Deus. Por isso é que não parava 24 horas. E todos eles sobreviviam das ofertas que eram trazidas. Porque eles se importavam mais em receber do emissário de Deus do que com a estrutura. Para mim não interessa se você vai ouvir essa passagem depois e vai dizer assim, o pastor está falando isso por causa própria porque quer dinheiro. Se você acha dessa forma, querida, é porque você não sabe nem cultuar a Deus. O que eu quero que você entenda é que existem modelos e modelos, mas tem um modelo que Deus tem saudade. Eu não estou dizendo que não tem que construir belos templos. Eu não estou dizendo que tem que ter conforto para quem está assistindo. Não, tudo isso tem que ter. Mas o mais importante é entender que mais do que uma estrutura, o que Deus quer são pessoas dispostas a servi-lo. E quem mais serve no culto que Deus tem saudade, deve ser mais honrado. Deve ser mais honrado. Quantas vezes Deus já usou um irmão aqui, que está no salão, que já veio por você, orou, profetizou, e você nunca sequer fez uma oração por ele? O que dirá dar uma oferta na vida dele? Isso é bíblico, meu irmão. Entenda, não confunda as coisas, põe amor nas minhas palavras, por favor. Não quer dizer que toda vez que Deus usa alguém, eu tenho que ir lá e pagar essa pessoa. Não, se é esse o pensamento, não faça, porque está errado. Mas a Bíblia diz que a honra é devida ao sacerdote, ao profeta. Quando Deus usar alguém para abençoar a sua vida, liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, não tenha problema de dar uma oferta na vida dessa pessoa. Não precisa ser o pastor da igreja não, qualquer irmão aí, que orou, intercedeu por você. Se Deus der discernimento para você, oferte. É óbvio que talvez alguém mal intencionado pegue essa palavra e diz assim, a partir de agora é o seguinte, todo mundo que orar vai chegar lá e dizer assim, olha, você foi abençoado porque eu orei, você tem que me dar uma oferta. Não dê. Se ele pedir, não dê. Agora, se você sentir que foi Deus que usou, oferte. Oferte. Eu quero finalizar essa palavra, outro tempo eu vou falar mais sobre esse ambiente profético, mas uma coisa você precisa entender. Se nós tivéssemos milhares de templos espalhados nessa nação, e não tivermos sacerdote para ministrar nos templos, o que é que vai valer esses prédios? Para nada. Mas um sacerdote, um homem de Deus, se não tiver uma estrutura dessa, ele desenvolve ou não seu ministério? Desenvolve. Ele prega na rua, ele prega na casa, ele faz uma célula, ele vai no hospital, ele ministra em outro lugar. Por isso é que nós precisamos mudar essa mentalidade. Mudar essa mentalidade. Mas eu quero finalizar essa palavra hoje, dizendo que honra é reconhecimento materializado. O culto que Deus tem saudade tem essa marca chamada honra. Primeiro a Ele. O culto em que eu venho para servir ao Senhor, que eu venho para honrar o Senhor, que eu venho para bendizer o Senhor. Um culto é que eu faço de forma espontânea diante de Deus. É um culto que ninguém precisa ficar me cobrando, dizendo assim, irmão, vá para a igreja. Irmão, você tem uma função na igreja, apareça no culto. Irmão, faz tanto tempo que você esqueceu o caminho do Senhor. Mas o culto que Deus tem saudade é aquele que você não vê um minuto, a hora para dizer assim, eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso ir hoje lá tributar, eu preciso agradecer, eu preciso apresentar meu melhor louvor. Eu preciso ir lá hoje com a forma mais espontânea do meu coração cultuar a Deus. O culto que Deus tem saudade, querido, não um culto de espectadores que ficam sentados na cadeira e dizendo assim,
Vamos ver se a palavra de hoje vai ser melhor do que a da semana passada. Não é aquela que fica assim, vamos esperar hoje para ver o que é que Deus vai fazer. O culto que Deus tem saudade não é aquele que você senta e diz assim, será que isso é de Deus? Ou é o homem que está levando na força do braço? O culto que Deus tem saudade é aquele que você vem tão espontâneo para servir a Deus, que você olha para Ele, você liga com Ele, você faz por Ele. Você não interessa se tem gente dançando do seu lado ou não, você dança. Você glorifica, você abre a boca, você cultua, você se derrama diante dEle, e você é espontâneo em servi-lo, em vez de ser servido. Fique em pé, eu quero orar com você. Eu quero te convidar, querido, para a partir de hoje, fazermos o culto que Deus sente saudade. O culto que Deus sente saudade não é esse que você fica aqui durante muito tempo sentado, olhando, como se estivesse em um lugar fúnebre. O culto que Deus sente saudade é aquele em que há mãos levantadas, lábios de glorificação, espontaneidade, em servir, em adorar, em glorificar. É aquele que você chega aqui na casa do Senhor, você pluga o seu coração no coração de Deus, a sua mente na mente de Deus. Você se conecta com o céu e começa a receber graça, dádiva do Senhor, unção, começa a receber renovo, começa a receber vida de Deus, começa a tributar a Ele glorificação, louvor, adoração, que abre os seus lábios, que glorifica, que se rende, que chora, que ora. O culto que Deus tem saudade, querido, não é aquele que você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Mas o culto que Deus sente saudade é como aquele de Ana, que foi lá para a porta do santuário e se derramou, chorou diante de Deus, colocou ali a sua angústia, buscou refúgio no Senhor. Mesmo que o sacerdote julgasse, achasse que ela estava bêbada, mas ela tinha um culto pessoal a Deus, e Deus ouviu do céu e cumpriu o desejo do seu coração. O culto que Deus tem saudade está nos chamando, acorda, igreja. O culto que Deus está nos chamando é aquele que você vem para cá e não fica como uma múmia, mas você arranja uma forma de servi-lo, de adorar, de rasgar seu coração, de chorar, de interceder. Aquele que você move os céus com as suas atitudes espontâneas, que você move o céu com a sua intercessão, com a profecia do seu lábio, com a palavra de vida liberada, com adoração, com clamor, com movimentação diante dos céus. Este é o culto que Deus tem saudade, e hoje eu quero convidar você, querido, a fazer parte deste culto a partir de hoje. Um culto em que você virá aqui em primeiro lugar para servir, para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, antes de pedir alguma coisa, o que eu posso fazer para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor fez à minha vida? Era o culto que Davi não se importava como rei, ele era o rei, mas diz a história que muitas vezes quando o sol ia mudando de posição, ele se ajoelhava bem na sombra da arca. Por isso é que ele escreveu o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa sobre as asas do Onipotente. Ele não ficava preocupado se as pessoas iam dizer assim: mas o que está acontecendo com o rei? O rei hoje está chorando, o rei hoje está de joelho, o rei hoje está com cara no chão, clamando ao Senhor. Ele não se importava com isso. Era um culto espontâneo, em que ele adorava ao Senhor, e a presença do Senhor vinha sobre ele. Ele vencia as guerras, a presença do Senhor vinha sobre ele. Ele escrevia salmos de louvor ao Senhor, a presença do Senhor vinha sobre ele, e ele profetizava sobre a nação. É este o culto que Deus tem saudade. E eu quero convidar você hoje a fazer uma oração radical diante de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje, se depender de mim, o Senhor não vai mais sentir saudade, porque a partir de hoje o meu culto vai ser nesse padrão,
que o Senhor está sentindo saudade. Senhor, a partir de hoje, quando eu entrar na tua casa, antes de pedir qualquer coisa, eu vou agradecer. Eu vou me derramar diante do Senhor. Eu vou pagar os meus votos. Eu vou ofertar. Eu vou louvar com espontaneidade, com liberdade. Eu vou ligar o céu para entender o que é que o Senhor quer da minha vida. O que é que o Senhor quer que eu faça. O ministério que o Senhor quer que eu desenvolva na tua presença. Como o Senhor quer usar a minha vida. A partir de hoje, este é o culto que eu quero prestar ao Senhor. E eu quero te chamar, querido, para fazer este culto agora diante de Deus. Esqueça quem está do seu lado. Se está seu amigo, seu cônjuge, um convidado, esqueça. Mas faça agora o seu melhor culto de agradecimento ao Senhor. Deus está com saudade de ouvir da sua boca um muito obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, porque eu não vivo um engano religioso. Obrigado, Senhor, porque Tu me resgatou. Obrigado, Senhor, porque Tu mudou os meus sentimentos. Obrigado, porque o Senhor já mudou a minha forma de pensar. Um culto espontâneo que você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor, que você pode dobrar o seu joelho, ninguém precisa mandar. E nem faça isso porque eu estou falando, faça se tiver desejo no seu coração. Que você pode adorar, erguer suas mãos, você pode caminhar, você pode glorificar, você pode profetizar, você pode vir para o altar e se derramar. Aquilo que sentir no seu coração, faça agora, meu irmão. Este é o culto que Deus tem saudades.